Vamos começar mais um Mulher Protagonista. O programa recebe mulheres que são referência em suas áreas de atuação. E aqui hoje, ao nosso lado, a Maria de Lourdes Anselmi, que é fundadora e CEO da Malharias Anselmi. Seja bem-vinda. E também temos aqui a Fernanda Halter, diretora regional da Village Marcas e Patentes. Obrigada por vocês terem vindo aqui ao programa e para falar um pouco mais sobre o protagonismo feminino, que ele nada mais é do que a gente protagonizar a nossa vida, tomar as rédeas da situação e realmente empreender nas nossas áreas que a gente atua. E aqui fala um pouquinho de vocês. Pode começar pela Maria de Lourdes Anselmi. Como é que foi conta um pouco da tua trajetória, essa trajetória bonita, essa malharia que começou já há algum tempo. Quantos anos faz? Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui. Eu comecei a empresa fazem 38 anos. Né? Realmente, há 38 anos atrás, né, eu não tinha nem telefone. Né? Minhas primeiras encomendas, pedido que eu recebi foi através de cartas, né? Sem conhecimento nenhum, muito difícil em tudo. Mas o que eu tinha era assim a força de vontade de vencer, de fazer as coisas, né, da melhor forma possível. E uma coisa que eu sempre comento que com 38 anos de empresa, e tu me perguntar o que te levou até onde cheguei, né, aos 38 anos de empresa, foi assim, na verdade, os valores que meus pais também me colocaram, né? Fazer as coisas bem feitas, respeitar Sim. a todos, se colocar no lugar do outro, né? Então, eu sempre procurei, a minha trajetória, fazer as coisas da melhor forma possível. Pensando, assim, no meu trabalho e quem trabalhava para mim também, né? Então, procurando não prejudicar ninguém, fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. Isso é uma coisa que hoje eu paro e penso, né? E olho, assim... Viajo bastante, né? Voltei da China agora faz 30 dias, que visitamos até o Alibaba lá, que é aquela mega potência da China, né? E quando a gente olha todos esses grandes empreendedores, os valores, os princípios, a gente tem que ter preocupação com o todo, né? Teve um grande empresário que ele fez umas perguntas que eu achei muito interessante. Quando tu quer saber como a tua empresa está, nós temos que nos perguntar, o cliente que vende a nossa marca, ele tem orgulho de vender a nossa marca? O funcionário tem orgulho de trabalhar na minha empresa? A sociedade tem orgulho de ter a Anselmi? O meio ambiente, como é que eu trato o meio ambiente? O fornecedor tem orgulho em me vender? Sim. Né? Então, a preocupação com o todo foi uma coisa que sempre... Eu tive muito essa preocupação, mesmo tendo pouco conhecimento, mas aqueles valores que meu pai e minha mãe me ensinaram, de fazer a coisa certa, de trabalhar, respeitar todos, eu acho que isso é um grande pilar da Malharia Anselmi. Né? E também eu sou uma pessoa muito curiosa, fazendo curso, viajando, buscando informação. Eu sou uma pessoa inquieta. Inquieta. Mas essa é uma das características das grandes empreendedoras, é sermos inquietas. Eu penso realmente. Que sim, que é uma característica. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre quero surpreender, sempre quero fazer melhor. Então, estou sempre buscando informações, viajando, lendo cursos. Então, é uma coisa que eu estou sempre... em movimento com isso. Diz que a gente não pode parar, né? Que o ser humano, quando ele para, ele morre. Né? Uma empresa, né? Eu penso que é a mesma coisa, né? Então, estou sempre buscando informações de tudo que é lado. Interessante, exatamente isso. É a busca, a inquietude. Nós, mulheres, empreendendo, não são mulheres, homens também, Sim. mas principalmente a gente. Que tem os nossos desafios são até muitas vezes maiores que a dos homens. Inclusive você, Fernanda, que mora aqui, trabalha numa região do Vale dos Sinos. Como é que está sendo esse teu posicionamento aqui? Você que ocupa um cargo numa empresa, que representa. Como é que tem sido essa tua carreira protagonista? Sim, legal. Então, obrigada pelo convite. Eu, desde muito nova, sempre tive vontade de ter minha independência financeira, de trabalhar. Então, com 12 anos, eu comecei a fazer um curso de manicure, eu ia nas casas fazer unha, trabalhei em pet shop, trabalhei em locadora. Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar e
conquistar o meu espaço, né? Quando eu entrei na Village, ela estava fazendo 25 anos, né? E na época eu tinha 18, então eu era muito nova, né? E às vezes quando eu chegava para atender um cliente, para, enfim, fazer uma apresentação, mulher, jovem, eu brinco loira ainda, né? Sempre tem a desconfiança, assim, né? E a gente trabalha num meio que propriedade intelectual é patrimônio, né? Tem toda a questão do sigilo, da importância que isso tem para as empresas. Então, como tu comentaste, o nosso desafio de chegar lá e dizer, olha, eu represento uma empresa idônea, eu represento uma empresa séria, eu sou uma profissional séria, né? Para a mulher, isso tem que ser reafirmado e reafirmado várias vezes, né? Porque a gente tem que mostrar o nosso potencial muito mais do que os homens. Então, buscar a questão de estudo também, né? Busquei formação, fiz MBA. Então, a gente está sempre se especializando, precisa ir atrás, né? Sempre, o tempo todo. É a inquietude. Exatamente. É a inquietude, né? A busca de conhecimento, né? Diz que a gente tem que aprender a desaprender aquilo que a gente aprendeu, né? Interessante. Muita aprender coisa. a desaprender aquilo que a gente aprendeu. Isso, porque muito interessante. É tanta inovação, tanta coisa. O mercado muda, né? Então a gente tem que, não adianta, tem que acompanhar. Então não deu para parar no tempo. E como é que a gente lida com todo esse excesso ou não de informação? Porque antigamente não tinha tanta informação como tem hoje. Mas como é que a gente lida? Melhorou? Atrapalhou? Nós estávamos comentando antes ali o celular. Sim. Né? Cada vez mais a gente fica trabalhando mais conectado. Então a tecnologia ela veio para facilitar, mas às vezes ela acaba atrapalhando um pouco, né? Que a gente não desconecta, tá tudo conectado. O tempo todo. Eu acho que isso é um excesso de informação e a gente tem que saber selecionar um pouco. E nós vamos ter muitas mudanças que estão por vir nos próximos 5, 10 anos. Às vezes eu digo assim, meu Deus, chega a assustar. Né? Eu estive no Vale do Silício ano passado, eu estive no Israel também para conhecer, porque é um grande número de startup que tem lá e tecnologia. Muito grande. Então eu não sei o que vai acontecer dentro de 5, 10 anos, toda essa mudança. Uma coisa que me chama a atenção, que todo mundo comenta, se você está fazendo um trabalho que um robô pode te substituir, você tem que se preocupar. Agora, a pessoa que souber lidar com pessoas, lidar com gente, porque a máquina, o robô, ele não vai conseguir tocar teu coração, né? Exato. É só o ser humano. Então, as pessoas têm que aprender a lidar com pessoas. Essa é uma grande mudança, porque toda essa ansiedade que as pessoas têm, é tanta coisa que se a pessoa não entender um pouco de gente, não vai conseguir. É verdade. E é justamente isso que as empresas estão investindo cada vez mais, que é a humanização das relações de trabalho. Por isso que investem cada vez mais em treinamentos, em atividades que realmente coloquem a oportunidade das pessoas conseguirem humanizar, ser gente. Ser gente. Realmente, essa é a frase, ser gente. Ser gente. Que hoje é muito mecanizado, enfim, você faz isso com as suas regras, pegar os nossos valores, trabalhar a nossa humanidade, ser gente realmente, esse tem sido o grande diferencial frente a todas essas coisas que estão acontecendo hoje no mercado. E como é que eu vou me diferenciar? Será que a diferenciação hoje, ela está nisso? Ela está realmente em a gente ser gente? Eu penso que sim. Quem souber tocar o coração do cliente é o que vai ganhar, porque, estamos falando assim, por exemplo, mega lojas. Né? Se não tem uma pessoa lá que te atende, que te conquista o coração, vai ser difícil, porque você vai comprar pela internet. Então, quem vai conseguir sobreviver é aquela que conquista o coração da cliente. Né? Exatamente. As pessoas estão carentes, as pessoas não se falam, estão tudo no celular, estão todo mundo ligado aqui. Às vezes tu vai num restaurante, a gente olha, as pessoas, todo mundo no celular. Família, às vezes, estão na mesa ali, todo mundo no celular. Então, quem conseguir pegar assim o coração, digo eu, né? Isso a máquina não vai fazer, é que vai fazer a grande diferença. Eu acredito realmente que cada vez mais tem essas startups, como você diz, estão lançando produtos, serviços, e tem coisas muito básicas, inclusive de serviço do terceiro setor, que estão auxiliando as pessoas. Coisas bem básicas mesmo.
né, relacionado até à questão de atividade como manicure. Tem um aplicativo, inclusive, que cadastra manicures. E geralmente são mulheres que precisam ampliar o mercado, que querem mais mobilidade para conseguir lidar com o seu filho, para conseguir lidar com o seu trabalho. Justamente esse que é o nosso desafio. Porque hoje as mulheres já estão sobrecarregadas, concorda? A gente tem primeiro, segundo, terceiro turno. Sempre teve. Minha mãe também sempre teve, tem até hoje ela. Nós também temos. E o porquê de tudo isso? Por que essa loucura? Por que aumentou essa cobrança? Será que é uma cobrança nossa? Ou uma cobrança da sociedade? Ou é de nossos pares? Pares eu digo mulheres, tá? Será que nós é que nos cobramos demais? Temos que ser isso, temos que ser aquilo? Ou não? Eu acho que o mundo que está cobrando, né? O mundo que está cobrando, né? E todo mundo acha que, tanto homem como mulher, né? Hoje as coisas estão assim, ou tu anda ou tu é atropelado, né? Não tem muita escolha, né? As pessoas estão, acho que, buscando cada vez mais cedo remédios antidepressivos, por exemplo, para ansiedade. Sim. Então, tu ouve falar de crianças que estão tomando remédio para ansiedade, para depressão. Que cobrança que uma criança, às vezes, pode ter, né? E eu acho que o mercado consome, daí saem as matérias lá, daqui a 10 anos, metade das profissões não vão mais existir. Sim. Daí tu pensa, meu Deus, não vão mais existir. Eu não vou mais existir. O que eu vou fazer? E tem umas que ainda vão começar a existir, daqui a uns 10 anos vão surgir novas. Então, mas a base que a gente fala é a questão de gente, que é o principal. Inclusive isso, a gente vai falar mais, inclusive essas dicas também, de como é que é trabalhar isso dentro de nós, também dicas para as outras empreendedoras. Em seguida, então, no nosso intervalo, na volta, a gente fala o que é realmente, como é que a gente trabalha a nossa humanidade e ser gente nesse meio cenário protagonista. Até daqui a pouco. Voltamos então agora de novo para o programa Mulher Protagonista, recebendo aqui essas mulheres protagonistas em suas áreas, que é a Maria de Lourdes Anselmi e a Fernanda Halter, cada uma em suas áreas de atuação aí nesse mundo afora, são conhecidas aqui, no Vale dos Sinos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, todas, por que não? A gente estava falando sobre a questão da humanização, de ser gente, além de tudo, além de grandes profissionais. E como é que tem sido isso? Quais são existe estratégia para ser gente? Existe estratégia para você conseguir lidar, tocar à frente do seu negócio, fugindo um pouco do machismo, fugindo um pouco dessa questão de mulher, tá ali, essa cobrança, ou não? Olha, eu penso o seguinte, que para ter sucesso, se você montar um negócio, alguma coisa, você precisa ter, em primeiro lugar, a empatia. Né? Se colocar no lugar do outro, como eu falei, e fazer as coisas corretas. E hoje é mais difícil do que na época que eu comecei, porque os milênios, principalmente esses jovens, eles têm muita ansiedade. Muita ansiedade, então eles não têm... entram na empresa e já querem ser promovidos. Né? Então não tem o tempo assim de plantar para depois colher, não. Eles querem imediato. Então, tem que conquistar no ambiente de trabalho, eles têm que se sentir bem. Quem não se preocupar em fazer a pessoa se sentir bem no ambiente de trabalho, vai ser muito difícil conseguir segurar esses milênios. É verdade. O ambiente de trabalho, eles valorizam muito na nossa época, eu acho que na minha época, acho que a gente foi criado assim, trabalhar, guardar dinheiro, não sei o quê. E hoje a gente percebe que essa juventude, eles querem ganhar o dinheiro, mas eles querem assim desfrutar, curtir a vida. Eu acho que isso é legal, né? Claro que na nossa época, assim, trabalhar, guardar o dinheiro, né? Tudo muito... tinha um desequilíbrio. Eu acho que agora também está tendo um pouco de desequilíbrio, porque estão indo do 8 para 80, né? Sim. Eu acho que sempre as coisas na vida, eu sempre digo, que elas têm que ter equilíbrio. Nem de mais e nem de menos, né? Então, a gente tem que procurar no ambiente de trabalho hoje a preocupação em as pessoas chegarem no teu trabalho e se sentirem felizes, se sentirem bem. Porque senão tu não vai conseguir conquistá-los. Eles vão embora. Diz que hoje, uma pesquisa, que o jovem hoje, mesmo o aprendizado, é tudo superficial. Por quê? Hoje tu está com o celular na mão, você tem o mundo na mão. Então, por que eu vou me preocupar tanto em aprender? Porque eu tenho toda a informação aqui.
Então, eles dizem que é o aprendizado superficial, é o relacionamento superficial, virou tudo descartável. Exato. Então, nós temos que... Existe uma profundidade. Não tem uma profundidade. E até nem nas relações também, as pessoas acabam se aprofundando. Isso, tudo meio assim, dá, não dá, manda embora, tudo muito fácil. Sim. E tem aquela pesquisa de Harvard, que há 80 anos que eles vêm fazendo a pesquisa, que começaram assim, pegaram as crianças. Quando você cresce, o que você quer ser? Eu quero ser famoso, outro eu quero ser rico. E eles foram acompanhando 70 e poucas pessoas. Cresceram, uns foram famosos, outros ricos, outros não sei o quê. E qual é a conclusão que chegaram? As pessoas que melhor estão, assim, de saúde mental, corpo e tudo, são as pessoas que têm a estrutura familiar, que têm amigo, não são nem os ricos e nem os famosos. Exatamente, que consegue conviver numa situação como gente. Gente como a gente, digo, né? Gente como a gente. Isso, gente como a gente. Mas é isso, Fernanda, você sente isso também? Sim, eu acho que, como a nossa área, por exemplo, é uma área do direito, né? Se trata com lei, com termos técnicos. E no mercado foi criado um paradigma em cima disso, né? É difícil, é burocrático. Então, o que eu busco trazer? Quando eu vou atender um cliente, tirar toda o juridiquês, né? Falar de uma forma que ele vai entender, que ele vai compreender. E é tão gratificante, às vezes, quando o cliente diz, agora eu entendi. Ou quando ele diz, tu me passou confiança, né? Então, eu acho que humanizar os atendimentos, né? Cada cliente, cada pessoa que entra na loja, cada cliente que eu vou atender é um cliente diferente, ele tem situações, demandas diferenciadas e a gente tem que aprender a respeitar cada um deles, né? E eu acho que atender de forma mais humana, mais pessoal, dizer, olha, eu tô aqui, vamos conversar, o que eu posso te ajudar, né? Eu acho que quando a gente consegue entrar no mundo do cliente, né, no mundo do outro, seja do funcionário, do profissional que está trabalhando para ti, tu cria empatia, né? E tudo fica mais fácil. E eu acho que não tem uma técnica ou uma estratégia para isso, porque para mim eu acho que isso é muito natural, é a questão do sentir, né? Eu trato como eu gosto de ser tratada. Então, só que a gente vê que na maioria das vezes não é assim. Quantos já fomos mal atendidos em loja, ou vai atender um profissional e porque tu é mulher ele vai te receber diferente, né? Isso não é novidade, muitas de nós já passamos por isso, né? Já passou por alguma situação assim, de algum assédio moral, Fernanda? Sim, muito. Muito. Ainda passa? Sim. O que acontece? Antes, logo quando eu comecei, eu tinha muito medo disso, né? E se alguém me olhava torto, assim, eu já ficava, ai meu Deus, né? Só que eu também sempre fui muito de meter a cara. Então, não tá gostando porque eu sou mulher, não tá gostando porque me acha nova pra estar fazendo isso pra ti, que eu já ouvi, minha empresa tem mais tempo de vida do que tu. Nossa, sabe, que fala isso pra você na cara? Então, assim, como que tu vai me ajudar com isso? E você? A empresa tem um ramo, um segmento específico e tu entende muito bem dessa área. Mas na área que eu atuo, eu tenho mais experiência que, né, a empresa, que quem tá à frente. Enfim, tu tem que ter um jogo de cintura, né? Porque tu não pode ser mal educado também, tu não pode retribuir na mesma moeda. Sim, não, claro que não. É o que eu sempre digo, cada macaco no seu galho. Tem a tua experiência e eu tenho a minha, né? Então respeita, vamos respeitar as experiências que a gente tem. Mas e hoje é complicado, tanto é que muitas empresas trabalham muito essa questão da comunicação não violenta, que é a comunicação empática, que é de uns treinamentos, inclusive eu realizo esse tipo de treinamento. É incrível como as pessoas, elas perguntam para mim, aprendem, como é que eu faço para ter mais empatia? E eu, assim, claro, é uma coisa que é o teu natural, mas eu não tenho isso natural. Como é que eu promovo empatia com o meu colaborador? Ou com o meu liderado, ou ao contrário. Mas é aquela coisa, é você praticar a escutatória. É você conseguir realmente escutar o outro. Entender, como você falou, é realmente prestar atenção no outro, entender, ter relações genuínas lá no trabalho, se preocupar em se interessar por saber como está o outro. E muitas vezes isso não acontece. E as pessoas estão tendo que reaprender a fazer isso. Reaprender a fazer algo que até então era tão natural.
por conta de toda essa situação que passa. E nós, mulheres, principalmente, tem que ter todo um cuidado para lidar com a questão do cliente que você atende. Ou você também, quando começou nessa área, encabeçando, não foi fácil. Nada fácil. Imagina, você, empresária, e aí negociava com os fornecedores. Como é que era isso ou não? Foi tudo tranquilo? Sempre foi tranquilo, não? Olha, eu, por ser mulher, não encontrei grandes dificuldades, né? Porque eu sou uma pessoa assim, não sei, não tenho medo né? Mas nunca senti assim dificuldade por ser mulher, não sei, sabe que eu, nesse ponto não tenho assim lembranças. Ah, passei por uma situação desagradável por eu ser mulher. Não tenho isso. Uma coisa que você estava falando, que estão comentando bastante, que hoje parece que ser o fulano é aquele que tem dinheiro, né? Sim. E no futuro muito breve é assim, não é o ter, e sim o ser. O ser. Exato. Né? E realmente está faltando muito isso no mundo, né? Muitas pessoas ser para depois estar, para depois ter. Isso, né? Tanta gente sofrendo, então acho que o mundo ele precisa ser mais humanizado, né? Tem muita desigualdade, muita coisa, e a gente percebe nesse mundo afora que eu ando, assim, as palestras de mega empresários que eu escuto, né? A preocupação que tem para tornar o mundo melhor. Exatamente. Isso é uma coisa que nós, seres humanos, estamos sentindo isso, né? A gente olha, porque às vezes eu paro e penso, né? Vejo tanta barbaridade que acontece, mas, meu Deus, eu chego a me perguntar se desse para comprar dias de vida, desse para fazer alguma coisa, mas somos todos mortais. Eu não consigo entender. Então, parece assim que o ser humano, assim, o poder, o ter, passa por cima de qualquer coisa, mas não é isso. As pessoas não querem, as pessoas estão vomitando, tem muita gente que está vomitando esse tipo de atitude. Então, o ser humano realmente ele tem que começar a se preocupar com o outro, não só em si, né? Exatamente. E aí tu começa a promover essa empatia, começa a promover a mudança, porque a gente só consegue promover a mudança no outro se existe essa mudança dentro de nós. A mudança certeza. começa em nós primeiro, para depois você conseguir, aí sim você começa a mudar ao seu redor. Mas aí que tá, as pessoas hoje em dia que eu percebo, alguns, elas não têm essa paciência, essa resiliência, essa empatia de conseguir entender o outro. É tudo muito superficial. Muito superficial. Mas se eu falar mais pausadamente, mais devagar, a pessoa não vai ter paciência para me escutar. Trabalho com comunicação assertiva. Não, ela vai ter paciência para te escutar. Mas isso é um juízo de valor seu, não dela. É você que não teria paciência para escutá-la. Então existe, as pessoas querem mudança, mas elas não querem mudar. Elas, né, querem que os outros mudem. Isso Quer ficar na zona de conforto, né? Isso. Quero que os outros mudem, né? Exatamente, mas não você. Mas não ela mesma. Isso e falando nisso, qual a dica que vocês dão? Assim, agora está no encerramento do programa, para essas mulheres que elas estão empreendendo, estão começando lá, baixo, empreendendo as suas vidas, muitas são chefes de família. Qual é o exemplo que vocês dão, a dica que vocês dão para essas mulheres? Bom, eu daria uma dica que seria assim, se preocupar com o ser humano. Para mim, essa é a dica número 1, porque se eu colocar um negócio e tenho preocupação com as outras pessoas, não só em ganhar dinheiro vem o depois. Né? Se eu tenho preocupação em fazer a coisa correta, de ser justo, e depois vem o lucro. Né? Exatamente. Agora, quando as pessoas montam um negócio, ou arrumam um emprego, não importa, coloca o dinheiro em primeiro lugar, com certeza a pessoa vai fracassar. Não tem sucesso. Não, a pessoa tem que se preocupar, não importa o teu trabalho, mas é cuidar de gente. Exato. Cuidar do coração das pessoas. Quem tiver isso na cabeça e dizer, olha, eu vou trabalhar e vou me preocupar com o cliente, vou me preocupar... Não importa o que você está fazendo, que tiver essa preocupação, tenho certeza absoluta que a pessoa vai se dar bem. Assim, o dinheiro é apenas uma consequência. É uma consequência. É as tuas atitudes que vão fazer tu crescer, não importa a profissão. Sensacional. Eu acredito que as mulheres que estão começando, que estão no mercado de trabalho,
nunca devam desistir, né, dos seus sonhos. Com certeza. Acho que tu tem que ir atrás, vai receber alguns nãos, né? Tem que ter resiliência para receber esse não e voltar. E daí também, independente de ser mulher ou não, a vida é assim, né? Então tem que estar disposto a correr atrás, a lutar pelos sonhos. Eu acho que essa questão do entende o outro, se coloca no lugar do outro. Se o mundo tivesse mais isso, não teriam tantas guerras, não teriam tantas pessoas passando fome, né? E a gente pode levar isso para o mercado de trabalho. Por que que eu vou tratar um cliente de uma forma diferente do que eu gostaria de ser tratado? A gente vê grandes corporações como Netflix, por exemplo, que tem uma pessoa que lê e responde todos os comentários individualmente, não é aquela resposta pronta, automática. Isso é fantástico. A gente está acostumado a viver num mundo de respostas automáticas, às vezes tu entra no elevador, tu dá bom dia e ninguém dá bom dia de volta, né? Sim, a automatização das relações. Então eu acredito que, assim, não desista dos sonhos e não perder a essência, né? Porque às vezes tu entra no mercado, tu é convidado a mudar os teus valores, a mudar o que tu é, de fato, para se adequar. Eu acho que isso não é correto. Eu acho que em alguns casos tu pode se mudar, tu pode evoluir como pessoa, mas eu acho que nunca perder a essência, né? A mulher tem mesmo que não sejam mães, tem essa questão materna, essa questão do carinho, né? Eu acho que isso faz a diferença também nos negócios. Ok, excelente. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Maria Anselmo, por vocês trazerem aqui o exemplo, o protagonismo de vocês para conseguirem agregar e empoderar essas pessoas, não só mulheres, também homens que estão nos assistindo. Muito obrigada e gratidão por recebê-las aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Então, Mulher Protagonista fica por aqui. Convidamos vocês, então, para o próximo programa. Agradeço, protagonizem as suas vidas e não esqueçam, ideias são somente ideias se não tivermos ação para realizá-las. Até o próximo programa.